foi uma tentativa de golpe de Estado fracassada, diferente da de 64, em que não há um só responsável. Não é Anderson Torres, nem Ibanez. O principal é Jair Bolsonaro e toda a trama. E eu tenho que colocar também que os militares, uma grande parte do comando militar participou, né, de alguma forma, desse desastre que aconteceu, desse crime que aconteceu contra a nação brasileira, contra os três poderes, contra a democracia brasileira. E eu acho que não teria outra forma do poder civil, entende? Assumir a sua autoridade, senão pela demissão do ministro do Exército. Entende? Ele também foi responsável. Primeiro, porque todos foram coniventes com acampamentos desafiadores pedindo golpe militar dentro, ali nas cercanias dos quartéis. Segundo lugar, se planejou atentados terroristas ali na frente. Terceiro lugar, entende? Nós temos aí o que aconteceu no Palácio do Planalto com o pelotão, que deveria garantir a ordem lá, e mais tarde a imagem de tanques do Exército blindados e fileiras de soldados impedindo a ação da Polícia Militar para prender delinquentes terroristas que tinham acabado de quebrar todos os prédios dos três poderes, e o ministro Arruda protegeu-os, ameaçando, inclusive, o ministro Flávio Dino. E mais, agora, finalmente, essa manutenção do tenente-coronel Mauro Cid, né, que é o ajudante de ordens do Bolsonaro, alguém do gabinete do ódio que foi parar numa instituição de combate lá em Goiânia. Então, não haveria outra maneira de manter a autoridade presidencial, e isso deve continuar. Não aceitamos mais a tutela militar. Primeiro, eu queria discordar um pouco do meu colega Peternelli. Essa ideia de que as Forças Armadas são legalistas, você pode ter oficiais legalistas e oficiais não legalistas. Então, o general Tomás, que tomou posse ou foi nomeado agora, fez um discurso legalista, de respeito às urnas, né? O que não aconteceu com grande parte dos outros. O que nós queremos é exatamente isso, é que as Forças Armadas sejam submetidas ao poder civil. Mas eu quero dar os exemplos, Peternelli. O que vem ocorrendo é que o Bolsonaro, desde o primeiro dia que ele tomou posse, ele teve a meta de se perpetuar no poder, e com a ajuda de muitos militares, com ameaças de muitos militares. Inclusive, ele não aceitou o resultado eleitoral e ele conspirou esse tempo todo. E vou dizer mais, não cabe ao general Heleno ir à porta de quartéis, depois da derrota, dizer que o presidente Lula está passando bem lá na Bahia, infelizmente. Não cabe ao general Braga Neto, que foi candidato a vice, ir na porta dos quartéis e fala: tenham paciência, entende? Alguma coisa vai acontecer. Nem cabe ao general Vilas Boas, entende? E numa van lá na porta do QG do Forte Apache, entende? Com a sua esposa, inclusive, estimular acampamentos golpistas. O que aconteceu na Praça dos Três Poderes foi muito grave. A lição que nós temos que tirar nesse momento é o afastamento. O Lula tem que impor a sua autoridade de todos aqueles que não querem seguir as ordens do poder civil. E as Forças Armadas têm que cumprir o seu dever constitucional. Elas não são um poder moderador, eles não têm que se meter na questão política. Se quiserem, façam como o general Peternelli. Vá num partido político, se candidate, mas não pode tuitar contra o Supremo Tribunal Federal, não pode estimular golpe de Estado. Isso não é democracia. E é para isso
que nós vamos fazer agora é que vai permitir ao governo, entende, na paz, tocar o seu programa, o governo eleito e o seu projeto político eleito. Então, está aí a visita aos Yanomami, a visita internacional, a política econômica, resgatar a saúde, educação, meio ambiente, mas com um movimento golpista, inconformista e, ao mesmo tempo, terrorista, não é possível tocar um governo seriamente, Petelé. Mas eu volto a insistir que mesmo estimulado pelo presidente Bolsonaro para que se tivesse qualquer manifestação ou comentário, em nenhum momento, nem a Marinha, nem o Exército, nem a Aeronáutica, durante os 4 anos, deram qualquer declaração política ou posicionamento político partidário. Eu, durante todo o meu período, jamais fui permitido entrar num quartel para falar sobre política partidária, de forma nenhuma. Então, as Forças Armadas, e nós temos que colocar isso como muito importante, são instituições do Estado brasileiro. Elas seguem um canal natural nas suas atividades. Então, independente do estímulo do presidente, estimular, não estimular, quer seja o presidente Bolsonaro, quer seja o presidente Lula, o que eu sempre recomendo é que nós temos que estar abordando e ter a certeza, né, de que as Forças Armadas são instituições do Estado brasileiro e se pautarão sempre pela Constituição e pela legislação brasileira. Meu colega general Peternelli, ele tem um certo espírito de poliana, assim, vamos dizer. Ele é um otimista, né? Então, ele parece que não viu uma ditadura de 21 anos com perseguição, tortura, assassinato, doicode, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo Tribunal Federal, desaparecimentos políticos. Foram 21 anos de ditadura. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas, ainda tem um cacuete de achar que eles são substitutos do imperador, ou seja, eles são um poder moderador que devem tutelar o Estado. Eu não estou me referindo nem generalizando a todos os oficiais, mas é uma lógica que existe, né, de estar acima, inclusive, do poder civil. O que o Bolsonaro fez foi ser um instrumento funcional desta lógica. Ele chamava o Exército de meu exército. Como assim? Isso é uma instituição do Estado? Como é que é o exército dele? Ele teve a pachorra e demitiu o general Fernando Azevedo, entende? E todos os 3 comandantes, inclusive o general Pujol, que não quis lhe dar a mão por causa da Covid, né? Porque ele quis colocar no comando aqueles mais bolsonaristas, partidários mesmo, de algo que é o fechamento democrático e a lógica bolsonarista da intolerância, do ódio, de um projeto de exclusão social no nosso país. Não é... General Peternelli, os tanques passearam em frente ao Congresso Nacional no dia da votação da questão do voto secreto. Entende? O general Paulo Sérgio Nogueira ficou tensionando o TSE, parecendo alguém como uma babá de urna eletrônica a mando do Bolsonaro.